Canal Verdade Certa, sempre relatando a verdade para todos vocês. Não esqueça de se inscrever. Nós estamos aí com o Bruno, vamos falar um pouquinho aí sobre ateísmo, espiritualidade e agnóstico, né? Tem os agnósticos, os ateus e os espiritualistas e os crentes, né? E os... Enfim, hoje nós vamos dar uma comentada sobre isso. Eu já, de antemão, quero dizer assim para quem nos ouve, que é inegável, a minha posição é essa, é inegável a presença de algo espiritual. Eu não consigo negar a presença de algo espiritual, porque existe. Eu tenho certeza, como eu estou podendo falar aqui, que existe algo superior a nós. Por causa do que tu crê nisso, Paulo? É porque eu tive muitas experiências. Eu não me baseei nunca, Bruno, eu nunca me baseei em coisas de outra pessoa. Eu sempre procurei ter a minha experiência. Então eu falo assim, se fosse para mim me apoiar em crenças bíblicas, em crenças de líder religioso, eu provavelmente seria um ateu. Se fosse para me apoiar na Bíblia ou em líderes religiosos, eu seria um ateu ferrenho. Eu seria pior do que o Jason Ferreira. Mas eu não posso negar as experiências que eu já tive com Deus. Eu tive Deus, ou mundo espiritual, eu não posso saber o que nome é esse. Não existe um nome a dar. Tu tá sem o áudio, Bruno. Então não existe. Mas vamos comentar sobre esse assunto, o que está acontecendo entre os ateus. Ex-ateu vezes ateu. Né? Quando eu vi isso daí nas redes sociais, foi por um acaso. Eu não estava... Foi um vídeo que eu vi no meu canal, que eu não sei se o pessoal já viu, mas quem não viu, veja lá. Eu coloquei lá no vídeo lá do meu canal. Virei ateu. E agora? Né? Então eu vi que as visualizações cresceu bastante. Né? Eu não sei porquê, gente, mas me parece que o algoritmo do YouTube, ele faz crescer muito, viu, meu Paulo? As visualizações quando a pessoa tem conteúdos ateus. Então eu começo a entender um pouco aí o sistema. Por quê? Você fala de Jesus, quando é uma pessoa bem religiosa, bem crente e religiosa, começa a crescer. Como você vê canais aí de pastores grandes, visualizações gigantescas. E quando você vê também canais de ateu também gigante. Né? Então eu acho que o algoritmo entende o quê? Vai dar briga. Então é bom crescer os dois ali, que quando os dois se topar, né, vai ter visualização, vai ter conteúdo, né, na verdade. Então o conteúdo ateu cresceu muito nas redes sociais. Né? Você falou de ateísmo, começa a crescer, é impressionante, eu não sei porquê. Né? Sei que as pessoas estão se tornando também muito céticas também devido a algumas coisas que andam acontecendo nas religiões. Mas o que eu achei estranho, né, que eu fui ver esse vídeo meu, né, lá eu explico literalmente do porquê eu não sou ateu. Né? Quem vê pela primeira instância vai falar assim, Bruno virou ateu. Mas tem que ver o vídeo todo para entender que eu não sou ateu. Né? E hoje eu vejo que foi muito sábio da minha parte continuar não ir para o lado do ateísmo, embora muitas das vezes a própria situação me fez eu desacreditar às vezes de Deus, devido a situações difíceis. Mas isso daí também eu percebi que é algo normal do ser humano, irmão Paulo. Porque tem hora que a gente não crê, não crê mais em nada não, Deus não existe não, cara. E quando menos espera, você já está acreditando de novo, cara. E você já está orando de novo, cara, é impressionante. O ser humano é muito engraçado. Então não tem como negar, que nem o irmão Paulo falou no início aí, é impossível negar algo que não seja maior do que tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui. É impossível, não tem como, não faz sentido, entendeu? Então, quem eu vejo mais plausibilidade é a pessoa que é agnóstica, porque o agnóstico, irmão Paulo, ele não bate o pé e ele não bate o martelo, entendeu? Então, ele fala, poxa, eu não posso falar que Deus existe porque eu não vi.
nem tive experiência, mas eu não posso dizer que ele não exista, eu não posso provar que também ele não existe. Então tem bastante coerência quem é agnóstico, né? Ou quem é cético. Há uma grande diferença do ceticismo para o ateísmo. O ateísmo, ele tem uma crença, e ele não sabe disso, entendeu? Qual é a crença dele? Que Deus não existe, ou que não existe espiritual, e que ao morrer, ele não vai mais existir. Mas ele não tem provas, entendeu? E a única prova que eles usam como prova é o quê? Você está vendo Deus? Aí a pessoa fala, não. Então ele não existe. Tá entendendo? Então assim, vamos pro lado do âmbito da ciência. O próprio cientista, o irmão Paulo, eles mencionam o quê? Matéria e antimatéria. Eles nunca vão falar espiritual, os cientistas, mas eles falaram o quê? No universo existem duas matérias. Qual? A matéria e a antimatéria. Gente, o que é antimatéria, pelo amor de Deus, se não é o mundo espiritual? Então eles falam o quê? Que quando a matéria ela se junta com a imatéria, é um conjunto de energias positivas e negativas que traz explosões. E, consequentemente, essas explosões traz mais vidas. Então a gente vê as estrelas. Então, por que eu estou falando já usando o âmbito da ciência? Para que os ateus entendam do que eu estou dizendo. Nós não está falando de crença, nós está falando agora de ciência. E a própria ciência fala que tudo que nós temos no corpo tem na Terra e tem nas estrelas. Ah, que interessante. Que esquisito, hein? Tá tudo no nosso corpo, tá tudo na Terra, tá tudo na água. É impressionante, né? E depois eles vão ver o quê? Que cada florzinha que é criada, abelha, borboleta, quando eles vão vendo ali, eles veem uma espécie de assinatura, que é chamada de assinatura do Criador. Existe uma assinatura por trás de tudo, de todos esses seres, né? E que ao pesquisar a fundo, né, células, depois vai virar átomos, depois prótons, elétrons, depois chega à seguinte conclusão: todo mundo veio da luz. E não é eu que falo, é a própria ciência, porque ele